Glória a Deus, capítulo 8 e versículo 41, para a nossa meditação do evangelista Lucas, onde a Bíblia vai falar de uma jovem. Essa jovem, ela tinha entre seus 12 anos de idade. A Bíblia diz que no dia a dia ela adquiriu uma doença. Essa doença ia aumentando, e isso chegou a preocupar os seus pais. Os seus pais começaram a levar ela nas consultas, e as consultas cada vez ficando mais caras. Chega um momento em que o dinheiro acaba, e os próprios médicos chegavam a dizer para os seus pais que não tinha solução, que não tinha jeito para a sua doença. O próprio evangelista Lucas, ele chega a relatar que nenhum médico poderia dar solução para a enfermidade daquela jovem. Só Deus daria a cura a ela. Quando os médicos disseram que não tinha mais jeito para ela, mais solução, mas tem jeito para Deus. Tem jeito para aquele que crê em Deus, que nada para Deus é impossível. Então, daí por diante, aquela jovem, ela tornou uma pessoa leprosa. E leproso teria que se afastar no meio dos seus entes queridos. Aquela jovem, ela foi levada para um lugar de esquecimento. E lá ela estava esquecida por todos, porque ninguém poderia ir lá, porque ela leprosa. Mas certo dia, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou. Se ela fosse e tocasse em Jesus, ela era curada. O evangelista Mateus, versículo 9 e versículo 21, ela dizia: se eu for e tocar nele, eu ficarei curada. A Bíblia diz que ela ficou com essa palavra na cabeça, remugando para lá e para cá, feito um TikTok. Se eu for e tocar nele, eis que eu ficarei curada. Mas tinha duas coisas que impedia. E qual era, irmão, painha? Ela era leprosa. E se alguém pegasse ela, ela poderia ser apredejada naquele momento. Mas ela dizia: se eu ficar, eu vou morrer. Mas se eu for, eu morrerei tentando. E ela foi. Quando ela chega no portão de Jericó, a Bíblia diz que quando ela olha, uma multidão apertava Jesus, oprimia Jesus, tocava em Jesus. Mas isso não a impediu. Ela estava toda desfigurada, cobre a sua face. A Bíblia diz que ela se arrasta, ela toca em Jesus. Naquele momento que ela tocou em Jesus, saiu um poder diferente em Jesus, e ela ficou curada na hora. A Bíblia diz que ela começou a tocar em seu corpo e viu que a sua enfermidade tinha desaparecido. E Jesus parou e pergunta aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos disseram a Jesus: mestre, a multidão te aperta, outro te oprime. Tu ainda diz quem foi que te tocou? E Jesus disse: eu sei. Mas de mim saiu um poder diferente, um poder especial, um poder de fé. A Bíblia diz que quando Jesus vai olhar para ela, está com medo de ser apredejada. Mas ela tomou uma coragem e contou a verdade e disse: foi eu, mestre, que te toquei. Ela começou a contar a Jesus a situação dela. E Jesus, ao olhar para aquela mulher, Jesus viu a fé dela, que era tão grande, que nem Israel tinha uma fé como aquela mulher tinha. E Jesus disse, ao olhar para ela, Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que Jesus também ele pode te curar? Qual é a enfermidade que tu estás passando neste momento? Qual é o teu grau de enfermidade? Qual é a tua doença que Jesus não pode curar? Só baixa a pena você crer. Creia. Creia com o coração que Jesus pode
te levantar desta cama. Creia que Jesus pode te curar dessa cegueira. Creia que Jesus pode te curar desse câncer. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar que nada é impossível para Deus. Se você for procurar na Bíblia, você não encontra em versículo nenhum aonde Jesus chamou uma mulher ou um homem de filho, mas Jesus chamou de filha. Jesus disse a ela: filha, tua fé te salvou. Assim é com você, meu querido, minha querida. Jesus, ele pode te curar dessa enfermidade. Basta apenas você crer. Creia que nada é impossível para Deus. Ainda que seja impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Ainda que você seja desenganada pelos homens, ainda que os médicos cheguem e digam para você que não tem mais jeito, não tem mais solução, olhe para cá, acredite nessa palavra. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Basta apenas você crer. Creia que Jesus pode curar esse câncer. Creia que Jesus pode te curar dessa cegueira. Mas creia, acredite. Acredite que a única palavra que vale é a de Jesus. Jesus chegou para você e disse que não tinha mais jeito. Jesus chegou para você e disse que não tinha mais solução para a tua enfermidade. Foi Jesus? Após, meu querido, continue crendo, creia, acredite que Jesus abençoe em nome de Jesus.